Tudo bem, pessoal? É com muita alegria que estamos juntos mais uma vez. Hoje, no vídeo dessa semana, eu proponho um tema bastante interessante da sociologia, da história, ligada com a construção da nossa identidade, da identidade do brasileiro. Esse tema é sempre recorrente em muitas provas, em vestibulares, mas a parte que mais me chama a atenção e que eu gostaria de propor uma reflexão tem a ver diretamente com a nossa relação, a construção dessa identidade e a maneira como nós, brasileiros, relacionamos com essa identidade, tendo visto as várias ideologias que foram lançadas desde o processo de colonização para tentar desconstituir essa nossa identidade. E hoje nós assistimos a reflexos extremamente importantes no nosso comportamento, no comportamento geral do povo brasileiro. Primeira questão importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é demonstrar que a construção dessa identidade ela inicia efetivamente após a independência, 1822. No entanto, ela foi bastante intensificada com Getúlio Vargas, a partir aí da década de 1930. Nós precisamos relacionar que o Getúlio, e consequentemente dentro do processo de construção da identidade nacional, foi destacado o aspecto da brasilidade, né? Então, aqueles elementos que, em primeiro momento, formou-se um forte nacionalismo, até mesmo em razão da ligação que o Getúlio tinha com grupos nazistas e com o próprio Hitler. Então, um forte nacionalismo, um nacionalismo exacerbado que automaticamente gerou uma posição tanto quanto ruim, porque se valorizou extremamente os aspectos que eram nacionais, desconstituindo e desvalorizando culturalmente as outras amostras culturais, os outros grupos étnicos culturais que aqui no Brasil estavam. Então, japoneses, portugueses, italianos, franceses foram extremamente perseguidos ou desconsiderados dentro desse processo do forte nacionalismo de Getúlio Vargas. É importante também destacar que dentro desse mesmo período nós vivemos um movimento chamado antropofágico, movimento antropofágico, que visava deglutir tudo aquilo que era americano ou europeu e, consequentemente, valorizar apenas o que era genuinamente brasileiro. Tudo bem. Esse aspecto é importante nós destacarmos, mas, vencido essa breve etapa do Getúlio, nós vamos identificar alguns elementos importantes na construção dessa identidade. A começar, dentro desse nacionalismo, nós vamos destacar o samba, o futebol, a capoeira, como elementos da nossa cultura que foram bastante destacados, mas mostrar que, sobretudo, o samba foi carregado de estigmas, de preconceitos, de discriminações, que até hoje a gente tem refletido isso em geral na nossa cultura e na nossa maneira de relacionar o samba com a vida do brasileiro em si, né? É importante mostrar para vocês, evidenciar para vocês que o primeiro samba brasileiro, pelo telefone, de composição do Donga, ele destacava um comportamento de malandragem, né? E a partir daí o samba foi estereotipado e associado com malandragem, com brasileiro num comportamento malandro, descomprometido, e daí vieram outros estereótipos que me magoam profundamente e que infelizmente a gente encontra pessoas no Brasil que ainda o reproduzem, como por exemplo, o brasileiro é malandro, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro não gosta de trabalhar, o brasileiro gosta mesmo de boa vida, o brasileiro tem sempre um jeitinho que ele quer dar e automaticamente o jeitinho demonstra uma esperteza, uma malandragem. Eu quero destacar para vocês rapidamente que toda essa composição da malandragem, ela inicia com a chamada cordialidade do brasileiro. Os Estados Unidos, principalmente, mas também associados com a Europa, desenvolveram
logo após esse período aí, sobretudo o período da Guerra Mundial, da Primeira e principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, desenvolveram a concepção em nós brasileiros de que nós éramos de fato malandros, né? Que nós éramos cordiais exatamente porque éramos subservientes, bajuladores. Era um modo fácil de ganhar a vida. O estereótipo do brasileiro foi bastante caracterizado com um personagem do Walt Disney, o Zé Carioca, nos livrinhos infantis, nos gibis. Eu mesmo li muitas vezes as historinhas do Zé Carioca. E o Walt Disney disseminou a ideologia através das historinhas do Zé Carioca, disseminou a ideia de que o Zé Carioca, que é o próprio estereótipo do brasileiro, um papagaio verde, com um chapeuzinho de malandragem, o terninho da velha guarda do Carnaval do Rio, né? Mostrando que o Zé Carioca é um malandro que mostra o que nas historinhas? Mostrava as belezas paradisíacas do Rio de Janeiro. Então todas as historinhas do Zé Carioca eram uma evidência clara de que o Zé Carioca, o brasileiro malandro, com chapeuzinho, com todo o comportamento associado à velha guarda, associado à malandragem carioca, mostrava as belezas para o tio Patinhas, o tio Sam, né? Então o brasileiro, desde então, guardou a concepção de que nós precisávamos bajular, puxar o saco para poder nos dar bem. Era uma maneira do brasileiro se dar bem, bajulando, puxando o saco do tio Sam, que representa para nós os Estados Unidos e, consequentemente, a estereotipação dada pelo Walt Disney através do personagem Zé Carioca e o tio Patinhas, que principalmente compunham as histórias em quadrinho, né? É importante também destacar que todos os outros nomes, né, das nacionalidades, italiano, alemão, francês, português, argentino, não termina com o sufixo eiro, né? O nosso nome é o único que termina com eiro, que na nossa língua portuguesa, brasileiro, eiro, está sempre associado com coisas pejorativas. É o maconheiro, é o farofeiro, é o bagunceiro, e assim sucessivamente, o que me entristece profundamente, porque criaram em nós a concepção de baixa autoestima para fazer nós acreditarmos que de fato nós não tínhamos competência, nem valor, nem importância, e éramos de fato um grande povo malandro, bajulador, subserviente. Até que, a partir então da década de 30, nós vamos ter alguns autores, né? Entre eles eu vou destacar Gilberto Freire, eu vou destacar o Holanda, né? Então o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai desmistificar a questão da cordialidade do brasileiro e vai mostrar que nós somos associados com essa cordialidade, o brasileiro seria cordial em razão do modo, né, do modelo de colonização que nós tivemos, que foi o modelo de colonização ibérica. O modelo de colonização ibérica, vinda de Portugal e Espanha, foi um modelo extremamente conservador, violento. Sobretudo a Espanha foi um dos países que mais matou, né, perseguiu, matou. Portugal, não muito diferente, colonizou, né, principalmente o Brasil, mas aqui fizeram escravos o povo africano. Boa parte dos índios na América Latina foram dizimados em razão da força dessas duas grandes forças, sobretudo da Espanha, incas, maias, astecas. Mesmo no Brasil, grande parte da população indígena foi perseguida e, consequentemente, dizimada em razão da força do colonizador. Então, o Sérgio Buarque de Holanda ele vai dizer, olha, nós não somos subservientes, nós não somos cordiais porque somos malandros, ao típico personagem do Zé Carioca. Nós somos cordiais porque fomos, infelizmente, colonizados por um modelo que nos castigou. E o brasileiro, ele tinha medo de bater de frente com o modelo do coronel, ele tinha medo de bater de frente com o colonizador, com o branco, com o português. E todas as vezes que o branco, todas as vezes que o coronel impunha, o brasileiro acabava acatando porque tinha medo de sofrer represália, de ir para o tronco, ou de morrer, ou de sofrer castigos cruéis, como normalmente acontecia. Então, até hoje, o modelo ibérico, ele é bastante refletido, né? Os reflexos dele é bastante evidenciados na nossa sociedade, quando a gente vê a famosa carteirada de autoridades em lugares públicos,
quando a gente vê alguém, filho de uma pessoa rica ou de classe reconhecidamente destacada numa determinada cidade, que quando o policial ou quando alguma autoridade o para ou questiona, ele fala: você sabe com quem que você está falando? Né? Nitidamente com a tentativa de intimidar as pessoas, intimidar a autoridade. Então esse modelo que humilha, que castiga, que desconsidera, que faz com que as pessoas tenham medo, que tentam recidivamente baixar a nossa autoestima, dizer que o brasileiro não é um povo sem caráter, é um povo que não tem valor, é um povo que não tem verdade, é um povo bajulador, subserviente, interesseiro, malandro. Todas essas críticas e considerações que nós até hoje ouvimos, sobretudo quando entra em processo eleitoral, eu vejo vídeos de pessoas que moram fora do Brasil desconsiderando o povo brasileiro, evidenciando vários problemas que aqui nós temos e destacando e enobrecendo tudo aquilo que acontece fora do Brasil, né? É importante então a gente observar que nós temos problemas sim, nós somos um país que ainda está em desenvolvimento, enquanto o país europeu e o próprio Estados Unidos já estão aí há mais de 200, né, quase 300 anos de desenvolvimento. O brasileiro tem pouco tempo, 50 e poucos anos de desenvolvimento. É natural que a gente ainda tenha problemas, né, relacionados com a ética, com a moral, mas com esse pensamento que coloca a nossa autoestima no chão, evidenciando só problemas, fazendo a gente acreditar que aqui não tem valor nem respeito e que o povo brasileiro não é um povo sério, isso me deixa profundamente magoado. Vez ou outra eu ainda vejo atitudes de empregadores, de pessoas, sobretudo em cidades menores, que tentam intimidar outras, né, sobretudo as mais simples, falando alto, intimidando, humilhando, chamando atenção, evidentemente, assim, na frente de outras pessoas, com a nítida intenção em menosprezar, em intimidar ou em demonstrar, né, a sua autossuficiência, o seu poder e a sua força. E isso me lembra desse modelo ibérico de colonização e que vem marcando a nossa identidade de uma maneira muito triste. Eu espero que vocês possam refletir acerca dessas pequenas, breves considerações que eu faço. É sempre no sentido de fazer com que a gente cresça, né, culturalmente, que a gente tenha um outro modo de olhar o povo brasileiro e o nosso país, e que a gente consiga, dentro de curto, médio e longo prazo, desmistificar parte de toda essa visão destrutiva, né, que desconsidera a nossa cultura, que infelizmente foi feita, sobretudo por parte dos Estados Unidos e pela Europa. O vídeo tem que ser curto, já passei dos minutos, vocês me perdoem, mas eu gostaria de contribuir nesse sentido. Um grande abraço a todos vocês.